Boa noite, está começando mais um programa Atitude e na edição de hoje tem dicas para arrumar as suas finanças em 2009. Para quem tem dinheiro sobrando ou dívidas para administrar, deve ficar ligado no bate-papo com o economista Leonardo Finelli. Cuidados com a visão. Descubra quando é necessário levar os filhos ao oftalmologista. Tem também um bate-papo com o administrador Álvaro Bertoli e ainda lançamento de livros e muitas inaugurações no Beira Mar Shopping. Fique comigo que o programa Atitude já está no ar. Nós começamos o programa de hoje mostrando o badalado lançamento do livro Eclipse, que aconteceu nas livrarias catarinenses aqui no Beira Mar Shopping. O Omar Carvalho esteve de pertinho, conferindo uma legião de fãs do romance e também de vampiros. Flavinha, final de semana efervescente do Beira Mar Shopping com o lançamento do Eclipse. Que loucura, né, Luiz Antônio? Verdade, Omar, tá bombando o evento aqui, o pessoal veio, tá prestigiando mesmo e um sucesso, né? Agora um sucesso e uma tribo super plugada com esse lançamento, né? É atípico isso, né? Ter pessoas e jovens tão interessados num lançamento como esse, né? Verdade, um fã-clube é uma coisa até atípica, o fato de ser um fã-clube de um livro. É uma coisa assim bem interessante, esse é um livro que é um fenômeno de vendas, bombando na internet também. Um filme sobre o primeiro livro da série que foi o Crepúsculo, mas hoje a gente está fazendo o lançamento do Eclipse, que é o terceiro da série. Qual é o link que tu faz de ter visceralmente tantos fãs? É até uma coisa engraçada, porque a temática do filme é uma história, para resumir, é um vampiro que se apaixona por uma humana. Daí tem todo esse lance de um sobrenatural bem light assim, mas toda aquela história romântica. Então acho que esse é o apelo mesmo que pegou legal. O romantismo então tá em moda, né, com essa gurizada? Tá em moda, e para ter uma ideia, uma gurizada a partir de 12 anos até 20, 23, estão todos plugados nesse livro. Flavinha, será que a Morgana e todo esse fã-clube de meninas sonham em se relacionar com um vampiro? Todo mundo tem o sonho de se relacionar com o vampiro, né? Stephenie Meyer acabou com a nossa vida. Ela faz uns vampiros bem diferentes, né? Nada convencionais, nada com os vampiros que a gente está acostumados. Eles podem sair na rua, que não morrem, eles não dormem e eles são românticos. Agora me conta, são vários livros, né? Exemplifica para as pessoas um pouco a respeito dessa trilogia, todos esses livros. Tá, o primeiro livro dela partiu de um sonho. Ela sonhou com a cena 13 do livro e ela acordou e ela não queria esquecer esse sonho. Então ela escreveu o primeiro livro, ela escreveu aquilo e gostou da sensação de escrever. Crepúsculo, certo. Tá? E aí ela escreveu, a irmã dela leu, gostou, achou que era uma boa história e saíram para tentar vender os direitos autorais. Então ela não só vendeu, como teve um contrato para os 3 livros. Tem o Crepúsculo e foi o primeiro, né? O Lua Nova, o segundo, Eclipse esse e o quarto ainda não tem tradução no Brasil. Morgana, e o site, qual é o endereço? É www.alighting.com.br. As pessoas podem acessar ali e ter uma interatividade, né? Isso, sim. Temos o nosso fã-clube, que é o primeiro fã-clube oficial do Brasil. Quem entra lá, a gente traduz as notícias do filme, o que tem relacionado à autora, o que tem relacionado à série. Então, para as pessoas que não conhecem inglês, a gente tem traduções todos os dias para esse público. Obrigado pela entrevista, querida. Obrigada também. Quando o bebê nasce, ele tem que ser submetido a uma série de exames. É o teste do pezinho, o teste da orelhinha, que avalia a capacidade auditiva, e a visão. Quando que a visão precisa ser avaliada? Quem está aqui do meu lado é o médico oftalmologista, Dr. Luiz Fernando Vaz, ele vai poder responder essa pergunta pra gente. Dr. Luiz, quando é que é preciso fazer esse primeiro exame de visão na criança? Bom, na verdade, o primeiro exame oftalmológico ele é feito mesmo na própria maternidade.
Nas primeiras 48 horas, quando a criança nasce, o médico, o pediatra, o neonatologista, ele faz o exame que a gente chama de teste do reflexo vermelho. Nesse teste, ele pode detectar já a presença de algumas patologias graves, como glaucoma ou catarata congênita. Patologias essas que têm que ser tratadas com maior rapidez para evitar sequelas. Depois disso, a criança tendo alta e se desenvolvendo normalmente, na verdade o que se recomenda é que se faça o exame oftalmológico sempre uma vez ao ano. E as mães às vezes ficam curiosas, Dr. Luiz, como é que o bebê enxerga? Na verdade, no início, a criança, quando ela nasce, ela enxerga pouco. Ela não tem condições de definir uma pessoa, ela enxerga como se fossem uns vultos. Ao longo do tempo, essa visão ela vai se desenvolvendo. Em torno mais ou menos dos 2 anos de idade, essa criança já desenvolveu 90% da visão dela. E dali para frente continua desenvolvendo. A partir dos 5 anos só que desenvolve quase 100% da visão e essa criança já enxerga naturalmente como se fosse um adulto. E quais são as principais doenças que costumam aparecer nas crianças? Bom, já quando a criança nasce, como eu já expliquei, tem que fazer uma série de exames para ver a possibilidade de catarata congênita, glaucoma congênita ou retinopatia da prematuridade, que são essas graves que aparecem nessa época. Ao longo do tempo também podem aparecer as outras alterações, o desvio ocular, que é o estrabismo, que merece uma atenção porque pode levar à ambliopia, que é uma deficiência no olho devido à falta de estimulação, que pode levar a uma deficiência permanente de visão. E mais tarde, no período escolar, tem que se tomar atenção, fazer o exame na criança para ver a presença de miopia, hipermetropia ou astigmatismo. Quando que a mãe deve suspeitar que o filho está com algum problema de visão? As crianças elas dão algumas dicas? Na verdade, logo quando a criança nasce é difícil a gente medir essa acuidade visual da criança. A gente pode desconfiar que ela não tem um desenvolvimento motor muito bom, ela apresenta algum desvio ocular. Fazendo o exame a gente consegue ver se existe uma deficiência. Mais tarde é que vão, com o desenvolvimento da criança, é que vão aparecer aqueles sintomas clássicos, que seriam a cefaleia, a dor de cabeça, né? Pode ser uma ardência ocular, a criança pode apertar os olhos para poder enxergar, ou ainda uma deficiência na escola, né? Quais são os cuidados que os pais devem ter com os filhos agora nesse período de verão? Na verdade, agora é um período que a gente pega muitos pacientes com conjuntivite. Então, a gente pediria que tenham uma atenção especial, por exemplo, com a água do mar, com a água da piscina, com o uso de protetor solar no rosto da criança. Principalmente que lave bem as mãos das crianças e que não deixem elas ficarem coçando o olho. Outra coisa é que a gente pede, se o paciente está sentindo alguma coisa no olho, alguma coisa diferente, que ele procure o médico oftalmologista para fazer o exame. E principalmente não use colírios sem a receita médica, porque ele pode até piorar o quadro. Então o ideal é os pais estarem trazendo os filhos anualmente para estar fazendo um exame oftalmológico, né? Como é que funciona aqui a Clínica de Olhos e Otorrino Beira-Mar? Atende crianças, adultos? A gente atende, faz atendimento tanto adulto quanto criança. A gente tem uma série de recursos que a gente pode fazer aqui para ver a acuidade visual e fazer o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. Obrigada, então, Dr. Luiz Fernando, pela entrevista aqui no Atitude. E nós seguimos com o programa. No próximo bloco, as inaugurações que aconteceram nesta semana aqui no Beira-Mar Shopping e ainda dicas para melhorar as suas finanças em 2009. Nós voltamos já já.